Nós estamos de volta e chegou o momento musical aqui no nosso programa. Vamos ver agora qual clipe a nossa produção preparou para o quadro Viva a Cultura. Sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Eu sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Por isso eu sei que sou pedra preciosa aos olhos de meu Deus, filho predileto do Senhor do amor. Sei que pra Deus tenho valor. Não quero mais viver desta mão que me fez conhecer o valor que eu tenho como filho seu. Quero estar sempre no seu colo, entregar-me ao teu abraço e ser só teu. Sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Por isso eu sei que sou pedra preciosa aos olhos de meu Deus, filho predileto do Senhor do amor. Sei que pra Deus tenho valor. Conhecer o valor que eu tenho como filho seu. Quero estar sempre no seu colo, entregar-me ao teu abraço e ser só teu. E ser só teu. E ser só teu, como um diamante. E ser só teu, meu Senhor. E ser só teu.
E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quaresma vai avançando, nós somos chamados a nos perguntar se temos aproveitado bem desse tempo de conversão, tempo favorável, em que a liturgia da igreja, as ações, as atividades nos convidam à conversão e à mudança de vida, para que nós possamos dar passos muito concretos com relação a isso, caríssimos amigos e irmãos. E nós, a partir desse domingo, nesse ano A que nós vivemos, temos os evangelhos que são próprios do batismo, da preparação para o batismo, que normalmente acontecia, ou deve acontecer na Páscoa do Senhor. A questão da água, a questão da iluminação, a questão da ressurreição. Os próximos 3 domingos, a partir desse, aparece essa preparação para que os catecúmenos que se preparam para o batismo possam ser educados para poder buscar essa abertura para a graça de Deus. Ao mesmo tempo, nós continuamos a reflexão sobre a campanha da fraternidade de fome, dai-lhes vós mesmo de comer. Na introdução ao tema da campanha da fraternidade, tem um texto sobre a fome. É um instinto natural e poderoso de sobrevivência presente em todos os seres vivos. É um presente do Criador para a preservação da vida. Sente fome, poder se alimentar, sobreviver. Isso é muito importante. É um fenômeno biológico que aciona uma sensação passageira de desconforto, um sinal breve do corpo que indica a hora de comer. Toda criatura tem necessidade de alimentar-se para proporcionar seu próprio desenvolvimento, para manter-se viva o maior tempo possível. Isso vale também para o ser humano, sempre empenhado com a necessidade básica do alimento. Em nossos dias, para muitas populações pobres, a questão alimentar assume aspectos dramáticos devido a imensa catástrofe naturais e, sobretudo, devido a violências e desigualdades implementadas por prepotentes. Na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo, é a negação da própria existência. Claro que a fome é um instinto natural, que era de comer, e na hora dessa necessidade não tem o que comer, justamente está toda a questão que nós trabalhamos, dai-lhes vós mesmo de comer. Na verdade, diz aqui o texto, o alimento para o ser humano não constitui somente uma necessidade natural, mas representa ainda um fator cultural, porque é veículo de relações entre pessoas, é o primeiro princípio de aliança e de comunhão. Não é? O Papa lembrava isso. Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Grande parte é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, a qual se acrescentam a falta de investimentos no setor agrícola, as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Diante dessa realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. Há toda uma mudança que deve acontecer, caríssimos irmãos e irmãs. Já vi acontecer em várias cidades que, quando a igreja distribui alimentos, as pessoas ao redor se incomodam. Não querem ver isso e até entram com questões jurídicas para impedir a movimentação dos pobres que são alimentados. Quando se trata de alguém organizar algo e uma casa para poder atender as pessoas, são capazes, inclusive, de dificultar o aluguel e a licença de poder alimentar as pessoas. Isso faz pensar que leva as pessoas justamente, diante de uma necessidade que é real, impedir que se faça trabalhos para alimentar as pessoas, e já visto de diversas formas. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que é o descarte, ou seja, quanto que se joga fora e poder ser muito bem aproveitado, isso tudo
pode muito bem, antes que vençam as datas, né, de poder aproveitar e de maneira muito concreta. Vi isso acontecer numa capital do país, que a igreja procurou fazer isso e não deixar jogar o alimento fora. Houve toda uma campanha, inclusive midiática, contrária a isso, para deixar continuar jogando fora. Vemos, meus irmãos e irmãs, que há toda uma maneira de pensar que interessa apenas a questão financeira, econômica, e não alimentar quem passa necessidade, quem passa fome. A igreja continua seu trabalho, sim, faz as suas arrecadações nas paróquias, o pessoal com muita boa vontade leva o alimento, as paróquias repartem, as suas comunidades também, as dioceses. Todo um trabalho, mas poderia ser muito melhor se nós pudéssemos, assim, justamente, vencer alguns obstáculos jurídicos e alguns obstáculos também de cultura ao nosso redor. Pudéssemos pensar um pouco sobre essa transformação. Por isso, Quaresma, tempo de conversão, também nessa perspectiva, como fazer para que as pessoas possam realmente olhar para o outro como seu irmão ou sua irmã e dar de comer a quem necessita. Sabendo que é paliativo, sim, amanhã vai precisar de novo se alimentar, mas enquanto não há emprego para todos, não há casa digna para todos, enquanto não há outra solução, cabe a nós cumprirmos bem essa nossa missão, de dar-lhes vós mesmos de comer. Isso não só aqui em nossa região, em nosso país, mas pelo mundo afora, acontecem tragédias enormes. A fome, gente, é um instinto natural. Na hora de comer, parece que a pessoa tem fome. Mas, se na hora da fome não tem o que comer, não tem onde se alimentar, e isso acontece de todos os dias, é claro que vai depauperando a pessoa. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. É toda uma mentalidade que nós temos, meus irmãos e irmãs, está por baixo dessa dificuldade de poder dar passos concretos, tanto em locais para alimentar as pessoas, como no próprio fato das toneladas e toneladas que são descartadas e não são aproveitadas por uma questão muitas vezes de legislação ou de intolerância para as pessoas. Eis aí, caríssimos amigos e irmãos, muita coisa a ser pensada. No agir, que o texto do manual fala, tem muitas sugestões, tanto no âmbito municipal, estadual, federal, como para a sociedade civil, para a igreja também. Passemos bem, aproveitemos para poder ler um pouco, refletir sobre isso, e pelo menos aquilo que nos compete, que nós podemos fazer, de trabalhar para diminuir essa questão da fome em nosso país e em nossa cidade. Façamos a nossa parte como temos feito enquanto igreja, mas podemos fazer mais e questionar quem não está fazendo ou quem impede de fazer, inclusive. Né? Às vezes nos tiram de locais, né, dizendo que não podia ficar, prometendo outros, e depois nunca vem esses locais. Né? Ou então procuramos alguns locais, mas são tantas exigências que acabam realmente inviabilizando os locais. Realmente não há uma boa vontade, uma disponibilidade de poder fazer o melhor. E eu falo de situações bem concretas, que eu sei bem quais são. Portanto, dai-lhes vós mesmos de comer é um caminho nosso. Não é a solução definitiva, porque a solução deveria ser outra, a vida com dignidade, mas é possível hoje de nós trabalharmos nessa direção e nesse sentido. Continuando o tempo da Quaresma, o terceiro domingo da Quaresma, nos fala sobre a questão da água, Cristo, água viva. Né? A leitura de João, capítulo 5 a 42, as leituras agora, nesses domingos, são próprias para a questão batismal. Fala de Jesus se encontra justamente com a samaritana junto ao poço de Jacó. Tem todo o simbolismo do poço de Jacó, Jesus no poço, não mais buscando água, mas ele sendo a água viva, e o encontro com a samaritana, que era justamente uma coisa que parecia impossível entre judeus e samaritanos. E aí justamente Jesus chegou a uma mulher da Samaria para tirar água e pediu, dá-me de beber. E a mulher se espantou. Como é que tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Se tu conhecesse o dom de Deus,
E quem é que te pedes, dá-me de beber? Tu mesmo lhe pedirias a ele te daria essa água viva. Não tem nem balde e o poço é fundo. Onde vai tirar essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Ele vai responder: todo aquele que pede e bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. E nele, se eu lhe der, tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A resposta samaritana, meus irmãos e irmãs: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha, não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Jesus lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. E a resposta: eu não tenho marido. Disseste bem que não tem, pois tivesse 5, e o que tens agora não é teu marido. Aí vai o encontro de Jesus com a samaritana. Vejo que és um profeta. E ela começa a ver, realmente a sua vida começar a ser iluminada. Começa a discutir onde é que deve se adorar a Deus, se ali na Samaria, em Jerusalém. Vai responder Jesus: deve se adorar em espírito e verdade. Ao mesmo tempo, ela vai dizer que o Messias vai ensinar isso tudo. E ele se apresenta: sou eu que falo contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e viram Jesus falando com ela. E ela, se vendo iluminada com a sua vida, vai à cidade contar: encontrei alguém que iluminou minha vida, não seria ele o Messias? E aí as pessoas vieram até Jesus, viveram, passaram com ele e chegaram a uma conclusão muito importante. Ela tinha dito: não será ele o Messias? E justamente eles vão dizer: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, para preparar bem para a nossa renovação batismal, nós somos chamados a renascer da água e do batismo e a renovar as promessas batismais, crendo em Jesus Cristo, e que ao mesmo tempo nós temos a água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, em nossa própria vida. As leituras do Êxodo, quando o povo no deserto murmurava contra Moisés, e ele tomou a vara e feriu justamente ali, e deu água ali, justamente, e perguntando se ele está ou não está no meio de nós. O Salmo 94 vai chamar a atenção sobre isso, sobre justamente quando o povo justamente fechou o coração em Meriba e Massa no deserto, em que vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Mas Moisés deu de beber ao povo faminto no deserto, mostrando essa água que Jesus Cristo é para todos nós. E a carta de São Paulo aos Romanos, lembrando que essa presença de Cristo, a água viva que a samaritana encontrou, e saiu contando a todos, né, ali, mostra bem, meus irmãos e irmãs, que o Senhor, quando éramos fracos, Ele entregou por todos nós. Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Somos chamados a renovar nossa vida. O Senhor deu vida por todos nós. No meio do deserto da vida, faz brotar água para todos nós. E, ao mesmo tempo, no poço de Jacó, Ele é o poço, Ele é a água viva, que queremos receber e nos dessedentar. É justamente, queremos viver a vida cristã, caríssimos irmãos e irmãs, daquele que ilumina a nossa vida. Não seria Ele o Messias? E conta justamente com aqueles que foram encontrá-lo, por dizer: nós mesmos vimos e ouvimos. Nós muitas vezes temos pessoas que nos ajudam na caminhada nossa de igreja, nos falam de Jesus Cristo, mas quanto mais nós mesmos o encontramos, nós não vamos depender mais de alguém que nos fala se ele não seria o Messias. Nós mesmos vamos anunciar: nós cremos que verdadeiramente é o Filho de Deus. Que o tempo da Quaresma e a caminhada para a Páscoa nos encontre abertos à renovação e ao reavivamento de nossas vidas, caríssimos irmãos e irmãs,
e nos façamos a nossa parte, nosso dia a dia, para que cada vez mais testemunhemos que nele está a vida e a água viva que nós tanto buscamos. Que a Quaresma nos continue conduzindo para uma verdadeira e profunda conversão. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um domingo aqui no Palavras de Vida. O programa de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, o salmista faz ressoar a voz de Deus aos corações dos homens. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, do Deus que continua a nos chamar para uma vida santa na unidade com Ele. É preciso reconhecer o nosso lugar e nos colocar a caminho, não do momento, mas da eternidade. Seu chamado é para uma alegria que não tem mais fim, na glória celeste junto dele. Que o Espírito Santo nos ajude a sempre reconhecer a sua voz, para que sigamos o verdadeiro caminho. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.